podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje os alunos Lucas Burim e Lucas Biazon conversam com o diretor do Colégio Portinari Pretoriano, Paulo Ricardo, sobre como a preparação para os vestibulares e para o ingresso nas universidades. A gente está aqui com o Paulo, diretor do Colégio Portinari, e a gente vai abordar o tema preparação para os vestibulares e para o ingresso nas universidades. E vamos começar com uma perguntinha básica. Como o aluno pode se preparar para os vestibulares no final do ano? E qual seria Inicialmente, os estudos essenciais? Quero agradecer o convite. Sempre é muito bom participar desse projeto, né? A perguntinha não é tão básica assim, né? Ela é bem abrangente, eu acho. Os vestibulares, né, são muito parecidos com os concursos, né? Então, exige uma preparação, porque você é classificado de acordo com o seu desempenho. Então, os melhores é que acabam passando. E a disputa, né, ela é considerável para alguns cursos, né, que são mais concorridos, exigem um nível de preparação muito mais acentuado do que de outros. Vocês vão, nessa oportunidade, estar enfrentando ali candidatos do país todo. Então, existem inúmeros bons alunos espalhados por aí. Mas dá para se organizar, né, para alcançar também um bom desempenho, né? Vocês que estão aqui, né, não é porque é uma escola que eu dirijo, mas é uma escola que tem muita qualidade. Então, aproveitando bem, né, esse dia a dia de aulas que vocês possuem aí, né, vocês têm grande chance de ter bom desempenho. Bom, antes de mais nada, é preciso você estar ciente de como é organizado aquele vestibular que você vai fazer. Existem particularidades, né, relacionadas a um ou outro vestibular. Então é importante entrar em contato com o edital desse vestibular, saber o que é cobrado ali para você então começar a organizar a sua preparação. Muitos de vocês acabam fazendo diversos vestibulares, né? Então vocês têm que estar bem cientes de quais são as exigências ali de um e de outro. Feito isso, é traçar um plano de metas, né, para você ir alcançando isso gradativamente. Porque muitas vezes a gente pensa no vestibular só, né, que é uma prova que vai estar lá no fim do seu ensino médio, ou para o aluno que está no terceiro ano, que é o caso de vocês, vai estar lá no final. Desculpa, vocês estão no segundo, né? Mas estaria no final desse ciclo, portanto. Então, é algo que muitas vezes está distante, né? Principalmente agora, no começo do ano, é algo ainda está longe, então não existe muita preocupação ainda com isso. Mas o foco, geralmente, dos alunos acaba sendo na prova em si. Sendo que o que eu acho que é mais importante, que vocês deveriam cuidar mais, é da preparação para chegar até ela. Porque é essa preparação no dia a dia que vai permitir com que você chegue lá no dia do vestibular bem preparado e mais tranquilo para fazer a prova. Então, ao longo desse tempo, né, quem está no começo do ensino médio, né, tem uma condição diferenciada para quem está no final ali, em relação ao tempo, né? Então, você tem que ir distribuindo esse tempo, né, e estudando gradativamente as matérias que você tem. É importante, né, que ao longo dessa preparação você faça simulados, né, e na realização deste é fundamental que você encare ali como se estivesse fazendo realmente a prova do vestibular. Porque depois, né, com a correção desses simulados, você vai ver ali quais são as matérias que você está tendo mais facilidade, as que você tem mais dificuldade. E com esse diagnóstico, né, feito com os simulados, você vai conseguir organizar a sua estratégia de estudo. As matérias que você tem
mais dificuldade, é lógico que você precisa estudar mais, né? E aquelas, né, que você tem mais facilidade, você não precisa dedicar tanto tempo assim. Mas para isso, né, você precisa se autoavaliar, né, por meio dessas provas. Então, elas vão direcionar aquilo que você tem que estudar mais, aquilo que você pode, né, usar um tempo menor para estudar. A gente sabe que o dia a dia do ensino médio é puxado, não sobra muito tempo, às vezes, para fazer as coisas. Então, e os professores, às vezes, querem que vocês façam lista de 50 exercícios de cada um de sua matéria, e é humanamente impossível, né? Então, vocês pegar lá 3, 4 exercícios bons para fazer de cada matéria é suficiente, eu acho, né? Mas, logicamente, mais exercícios daquelas matérias que vocês têm mais dificuldade. Vocês têm várias delas, né, durante a semana, então você pegar lá 3, 4 desses exercícios dá uma quantidade razoável na semana. Se juntarmos isso no mês, né, idem. Mas precisa estar fazendo isso sempre, né, com rotina. E muitas vezes é aí que os alunos pecam, né? Porque a gente, né, nós somos seres ciclotínicos, né? A gente oscila. Então tem dia que a gente está bem, que vai produzir muito, outros dias não estamos tão bem assim, produzimos menos. E é importante que você esteja sempre produzindo, nem muito, nem pouco, né? Mas tem uma linha média aí e de constância para estar sempre, né, fazendo alguma coisa, tá? Então isso mantém mais, eu acho, que regularidade, tá? E para isso é preciso ter disciplina, né? A gente encara às vezes disciplina como uma coisa autoritária, né? Mas disciplina organiza a vida da gente. Então a gente tem condições daí melhor de aproveitar o tempo ao longo dessa preparação aí. Ela vai exigir, portanto, né, além de estratégia, saber o que você precisa estudar mais ou menos, vai exigir que você faça as coisas com regularidade, tá? É importante, né, também você ir ao longo desse tempo do ensino médio verificando aquelas carreiras ou aquelas áreas que você tem mais afinidade, para também já ir definindo isso na reta final, tá? E de que maneira você acha que o aluno pode aprender e filtrar melhor a matéria? Tipo, modo de estudo? Existem matérias que a gente tem mais afinidade, que a gente gosta mais, né? Então é comum a gente se dedicar mais a estas. Mas a gente não pode colocar, não, uma espécie de um bloqueio com aquelas matérias que a gente acha que são mais chatas. Talvez seja falta de aplicação nossa naquilo, né? Então, dedicando de repente um pouco mais de tempo ali, prestando mais atenção nas aulas, você acaba até gostando daquilo que você antes, né, não curtia muito. Então, se esmerando ali no dia a dia, você vai, né, conseguindo, ao longo do tempo aí, ter uma condição melhor, mesmo com essas matérias que você tem mais dificuldade, né? E a rotina do estudante, né, ela não é fácil, são 7, 8 horas de aula ali sentado todos os dias, hein? E vocês vêm de uma geração, sim, pilhada, né? E a tecnologia, principalmente os celulares, né, acabaram tornando a geração de vocês mais desfocada, né? Então, toda hora vocês, né, de repente escapam daquela linha de atenção que é necessário ter. Então, é importante que vocês estejam atentos a isso, né? Porque muitas vezes aí você está na sala de aula, mas não está, né? A sua atenção está em outras coisas, né? E a gente entende isso. Por isso nós organizamos aulas aqui com paradas de 10 minutos entre uma aula e outra para dar uma espairecida, né? Mas vocês precisam ser vigilantes quanto a isso, para aproveitar o máximo possível o tempo que vocês têm aqui na escola assistindo aula.
Então, o que você não aprender aqui, depois vai ter que aprender fora, né? Ou vai levar um tempo maior para se preparar, né? Do que se você realmente tivesse ali mais dedicado. Aproveitando que você tinha falado dos simulados, que é um bom treineiro, né? Querendo ou não, quando a gente faz o simulado aqui na escola, a gente não tem tanto nervosismo quando é pra valer mesmo, né? Nos vestibulares. Sim. O que você acha que pode ajudar a não ter tanta ansiedade na hora da prova? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é campeão mundial, né, de ansiedade. E parte dessa, né, se deve às mídias, né, que nós estamos aí a todo momento, né, acompanhando nos nossos celulares, né? Então, se você quer minimizar essa ansiedade, você tem que utilizar menos esses recursos, né? E aqui na escola a gente tem uma vantagem em relação a isso, né? Porque vocês não podem usar celulares na sala de aula, então, querendo ou não, né, vocês ficam desconectados um pouco ali ao longo desse tempo, tá? Mas esse é um detalhe, né? Não está assim, tão conectado ao longo do dia. Não quer dizer não estar conectado, mas, né, não exagerar nisso. Procurar ter uma noite boa de sono é importante para minimizar a ansiedade também. Então, se for possível, desliga o celular ou deixe num local onde você não ouça as notificações, senão você fica acordando toda hora, e a qualidade do seu sono daí cai bastante, tá? Isso aumenta a ansiedade. É claro que nos simulados é mais tranquilo, porque você sabe que não é ali para valer, né? Mas uma coisa que eu acho que ajuda nesse sentido, de minimizar a ansiedade no momento do dia do vestibular, é se preparar bem. Se você cuidou dessa preparação ao longo do tempo, você não tem por que achar que vai ter um desempenho, né, abaixo do esperado. Então, geralmente, acaba tendo mais ansiedade quem, né, sente ali a culpa de não ter se preparado bem, tá? Essa questão da ansiedade, às vezes, ela precisa também de acompanhamento de um profissional, né? Então, muitas vezes é necessário fazer uso de uma medicação, mas existem diversos outros recursos que a gente também poderia usar antes de chegar nesse estado, tá? Então, como eu disse, dormir bem, não usar o celular com exagero, estar mais desconectado e mais conectado com o mundo real, fazer uma atividade física. Não dá para fazer muita coisa no final do ensino médio, porque é a reta final da preparação, mas vocês estão no primeiro, no segundo ano, então ainda vocês têm um tempo para isso. E a atividade física, ela faz a gente produzir neurotransmissores que diminuem essa sensação de ansiedade. Então, cuidar aí bem desse dia a dia, que eu acho que você consegue ter um controle maior da ansiedade daí. E você tinha falado da gente fazer bastante simulado, não deixar o celular na sala. Qual que você acha que é a diferença do Portinari para as outras escolas em preparação para o vestibular e para o concurso? Então, o fato da gente proibir o celular, isso acontece desde muito tempo, desde 2006, quando a gente começou a perceber que isso atrapalhava o ambiente da sala de aula. Então, antes mesmo disso se tornar lei em alguns estados, em alguns países, né, a gente já adotava isso. Porque isso permite com que vocês tenham mais foco ali no dia a dia da sala de aula. Eu, às vezes, assisto as aulas que vocês têm no dia a dia, vejo como alguns de vocês estão bem por dentro dos assuntos que estão sendo dados, né? E eu acho que se vocês estivessem ali com seus celulares, vocês estariam muito mais desconectados em relação à aula, né? Quanto a fazer simulados, a gente procura, principalmente no último ano do ensino médio, né, fazer vários deles, porque é a reta final. Quando você faz um simulado, não sei se acontece com vocês, mas seria importante você ir verificando uma ou outra estratégia ali. Começar por tal matéria,
aqui, ou no outro eu vou começar pela outra, onde eu tenho hora mais dificuldade, hora mais facilidade, e ver qual estratégia, né, é melhor. Então, o simulado é o momento que você pode errar, né? Então você tem que tentar ali todos os recursos possíveis, né, para ver o que funciona melhor para ti. Sim. Na hora do simulado ali, às vezes vocês podem encasquetar ali com uma ou outra questão, né, e a gente sempre aconselha não ficar ali, né, muito tempo naquela questão que você tem mais dificuldade, porque ela vai estar tomando teu tempo ali para várias outras, né? E existe o TRI, né, não sei se vocês se lembram disso, que você pode errar questões difíceis. O que você não pode errar são questões que são fáceis. Quando você acerta uma questão difícil e erra uma fácil, sua pontuação cai. Então é melhor você acertar fácil e as difíceis você pode errar, que são aquelas que vão exigir mais de vocês muitas vezes. Então é igual um jogo não é da época de vocês, mas é da minha, de pega-varetas, né? Que você tirava as varetas que eram mais fáceis do jogo, né? E deixava as mais difíceis para o final, tá? Então é uma estratégia. E o simulado é a oportunidade de ir experimentando isso, né? Por isso que não pode perder esses simulados, né? Aqui no terceiro ano a gente tem um índice de frequência bem alto, né, nessas provas, que é maior que, acho que chega a beira aí cerca de 95%. Então o pessoal treina mesmo. E eles são realizados ainda aos sábados, porque a gente não quer perder aquele tempo de aula que a gente tem durante a semana. E o terceiro ano precisa terminar o curso com antecedência em relação ao primeiro e ao segundo. E no sábado está a cabeça mais fresca também, né? Isso, você não tem o compromisso de ter aula ou outras coisas, né? E então a gente adotou essa estratégia e ela tem funcionado bem. A última turma que passou por isso, o índice de aprovação deles, como vocês acompanharam aí, foi bem alto, né? Então, como eu disse, os simulados, né, permitem a gente fazer essas experimentações todas, para chegar lá no dia da prova, essa estratégia aqui que eu vou usar é a melhor, né? O diferencial, então, do Portinari para as outras escolas é a quantidade e a qualidade dos materiais? É um conjunto, eu acredito que seja um conjunto de fatores. A gente tem, assim, sempre teve como propósito ter o máximo possível de qualidade na nossa escola. A gente trabalha com um corpo docente que não muda muito, então são pessoas que já estão trabalhando nessa equipe já há um bom tempo, né? E existe muita sinergia daí entre um ou outro professor, né? Os alunos que vêm para cá também vêm com o propósito de querer, né, se preparar com ali mais afinco. Procuramos, né, sempre proporcionar para vocês o que há de melhor em relação a recursos, né, plataforma, material físico, para vocês trabalharem no dia a dia. Então, acho que a conjunção de todas essas coisas que fazem, né, dessa escola uma escola que eu acho que é de excelência, né? Considerando o nível de aprovação que ela possui, e já faz 21 anos, né, da sua existência, ela sempre, né, esteve entre as melhores da região, né? E acredito que é pelo propósito de todos que frequentam esse núcleo, né, da gestão, dos professores e também dos alunos, que eu acho que são mais empenhados. Vocês já estudaram, acho que em outros locais, e sabem avaliar essa diferença. Não sei se vocês sentem isso. Na sua opinião, quais são as melhores faculdades públicas? A gente sabe que na época que você vai fazer o vestibular, você não tem muita escolha, né? Ainda mais dependendo do curso. Mas sempre tem alguma preferência de uma faculdade ser melhor que a outra. Vai depender, acho que, da carreira que você escolher, né? Mas hoje a melhor universidade do país, por sinal, é uma das melhores da América Latina, é a USP, né? Cujo acesso é feito pelo vestibular da
da FUVEST. Mas a gente também tem aí a Unicamp, a Unesp, né, que estão aqui no estado de São Paulo. Temos federais também de excelente desempenho, como é o caso da Federal de Minas Gerais, da Federal do Rio Grande do Sul, da UFSCar, que está aqui também em São Paulo. O padrão de ensino que você tem numa universidade dessa ele é muito superior quando comparado a outras, né? Você encontra ali pesquisadores renomados, né? Então a base teórica que você sai quando frequenta uma universidade dessa é muito boa. Eu fiz Unesp aqui em Araraquara, e eu depois nos cursos que eu ia fazer e no contato que tinha com outros profissionais, eu percebi a diferença que tinha para esses profissionais, né? Então é importante que você verifique a carreira, e ali a universidade, né, destas que eu citei, se tiver ali disponibilidade, sem dúvida é algo importante. E o que é legal, né, é gratuita, né? Você não teria ali o custo de mensalidades, né? E ainda está fazendo um curso de excelência. Então é a hora de fazer valer a pena todo o investimento que você fez, né, na sua educação básica, ingressando num lugar desse. O que você vai ganhar com isso, né? Muito provavelmente sua chance de ser um bom profissional vai aumentar, né? E sendo um bom profissional, você vai ser mais procurado, né? Então acho que vale muito a pena você, assim, entre aspas, né, brigar para conseguir chegar nesse nível aí, né? O seriado ele é muito importante também, os vestibulares que você faz primeiro, segundo, terceiro ano. Eu acho legal essa alternativa também, porque você não deixa tudo para um último ano, né? Sim. Onde o volume daí de conteúdo é imenso, né? Então você já vai ao longo do seu ensino médio já vai eliminando parte disso. Você tem também aí, né, outro fator que contribui, que você de repente foi mal numa prova, você tem ainda outras para se recuperar, né? No vestibular clássico, só aquela prova não deu, é só no outro ano, né? Então existe, só que ele não ocorre, né, em todas as universidades, né, apenas em algumas, né? Me lembro aqui, né, de Ponta Grossa, Maringá, Universidade de Brasília. Então, eles não estão disponíveis ainda em todas, né? E é uma oportunidade também de vocês, desde o primeiro ano, já estar ligado a esse universo dos vestibulares, né? Bom, você tinha falado sobre o TRI. Você acha que quando você vai fazer o vestibular, tem alguma maneira que fica mais fácil na teoria? Tipo, você começar pela redação ou separar entre fácil, médio e difícil, as questões? Então, é o que eu havia comentado. Eu acho que nos simulados é que você vai verificando essas estratégias, né? Quando a gente faz simulados do Enem, tem a redação para ser feita ali na hora do simulado. Então aí você vai ver, faça a redação agora no começo, vou usar essa estratégia numa prova, vamos ver como é que vai. De repente, agora eu vou fazer mais para o final, né, ou no meio da prova. Então, os simulados vão ser aí vão funcionar como uma excelente oportunidade de fazer essa medição, tá? E em relação à prova, eu acho que você tem que ir fazendo. Assim, encontrou dificuldade em uma outra questão, vai para a seguinte, fazendo aquelas que são mais fáceis, né, no seu entender. E depois você volta para se dedicar mais às questões que estão mais complicadas ali para ti. Acho que essa estratégia funciona legal. E você percebe que tem alguma matéria em geral que os alunos têm mais dificuldade? Por exemplo, física tem a fama de ser um pouco mais difícil que as outras matérias. Você concorda com isso ou você acha que cada um tem sua dificuldade? Sei, eu acho que eu vejo
a dificuldade em física é mais matemática, não é? Talvez. Porque os fenômenos da física a gente às vezes consegue entender com mais facilidade. E matemática sempre é uma matéria que para muitos alunos, né, ela pega ali, né? Então, pelo fato da gente às vezes não encontrar uma aplicação para o dia a dia nosso ali, parece uma coisa que não faz sentido estudar, né? A gente até muitas vezes se questiona, para que eu tenho que aprender isso aí, né? Então, eu procuro assim, ser prático com isso, ser objetivo. Eu tenho que aprender isso aí porque eu tenho que passar no concurso lá que é o vestibular. Depois, se eu vou usar ou não para a minha vida, né? Infelizmente, na educação brasileira é muito norteada dessa forma. É o vestibular que dita para a gente o que a gente tem que estudar. Tá? Talvez a gente estude coisas que não sejam assim tão necessárias, mas a gente acaba saindo da educação básica nossa com um nível de conhecimento muito superior que muitos alunos têm aí pelo mundo afora, que são assim focados em algumas matérias ali apenas. Vocês têm uma formação mais generalista, né, mais universal do que em vários outros países. Então, quando um aluno brasileiro chega numa universidade estrangeira, acaba se destacando porque, além de saber aquilo que é importante da área dele, ele também tem conhecimentos afins de áreas ali que muitas vezes não tem correlação com o curso, né? Mas implica, logicamente, numa dedicação maior de vocês, né, para dar conta desse conteúdo vasto aí, né? Mas eu acho que 2 matérias são, sim, a base, né, para você desenvolver todo o resto. É a língua portuguesa, sua língua mãe, tá? A matemática e para o mundo, né, para tudo hoje, o inglês, né, que se tornou uma língua, né, também trivial que tem que saber. E se você sabe bem matemática, eu acho que a física vai ficar mais fácil. Acho que também a química também vai ficar mais palatável ali, quando você tiver que fazer lá estequiometria, né, e aplicar as fórmulas, você vai conseguir fazer com mais tranquilidade. Penso assim, não sei se é isso que acontece, né, mas eu acho. Facilidade com exatas facilita com física, química. Tanto que às vezes um cara faz lá, começa a fazer um curso de engenharia, daí ele vai fazer vestibular e acaba passando em medicina, né? Porque a base que ele teve ali no curso de exatas permite com que ele tenha melhor desempenho naquelas matérias ali, onde ele era mais frágil lá quando estava no seu ensino médio, né? Na educação básica. Então acho que tem uma boa base de matemática e de língua portuguesa é fundamental. Na língua portuguesa, né, no caso lá especificamente da gramática, tal, se você domina bem essa, você vai acabar fazendo uma boa redação, concorda? E aí as redações contam muito, né, na soma total ali do seu desempenho nos vestibulares. Então eu acho que é uma coisa que tem que ficar ligado, tá? Agora começou os itinerários, né, há alguns anos. Qual que você acha que é a importância dos itinerários para os vestibulares? Por exemplo, conhecimento geral, assim, saber, vai que aparece alguma questão sobre conhecimento geral e o itinerário ensina isso. Eu acho que dentro da proposta do novo ensino médio, isso foi o que foi mais positivo, foi a colocação desses itinerários formativos, né? Existe aí afora um monte de bobagem que fala que a gente, né, que algumas escolas vem receita de brigadeiro no momento do itinerário, mas a gente vê aqui no dia a dia que nessa oportunidade do itinerário vocês têm muito mais protagonismo ali na sala de aula, né? São seus grupos que têm que apresentar algum assunto ou pesquisar alguma coisa e vocês que passam a ter voz ativa. E a gente aprende a trabalhar em coletivo, né? Sai da zona de conforto. Que é uma coisa muito importante no futuro mercado de trabalho que vocês vão entrar. Saber trabalhar em equipe, né? Ter paciência ali, de às vezes escutar o outro, de entender a colocação que o outro está colocando ali naquela oportunidade. Então, essas coisas a gente via na sala de aula. A sala de aula
era muito estática, né? Fica ali vocês sentados ali quietinhos, ouvindo aquele professor falando o material que está na sua apostila, tá? Às vezes é até enfadonho, né, demais. E eu acho que no itinerário existe uma movimentação. No começo era estranho, né, porque é uma sala mais ruidosa daí, porque você tem que conversar ali para trocar ideia, né, mas eu acho que foi muito positivo isso. Não sei como isso vai ser cobrado, né, na proposta do Enem que virá pela frente. Por enquanto ainda não mudou nada, né, mas eu acho que mesmo que não seja cobrado em provas, vocês vão sair com habilidades que antes vocês não desenvolviam na escola. Então, foi bastante legal, eu acho. Você tem mais alguma coisa para falar, Paulo? Eu acho que a gente abordou assim, os temas que eram mais relevantes, né? Colocamos aí que é importante ter uma preparação, né, que é importante ter rotina, né, e não ficar oscilando muito no dia a dia. Que é fundamental estudar aquilo que a gente tem mais dificuldade, né? De também ter um olhar para a qualidade de sono, para fazer atividade física durante esse período, que também contribui, né, para o bom desempenho. Tomar cuidado com as questões que geram ansiedade, né? Então, acho que foi legal, eu gostei. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite e obrigado quem assistiu até aqui e curte aí e até a próxima. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais: Facebook, Portinari Colégio, Instagram, Colégio Portinari Avaré, canal do YouTube, Portinari Avaré e o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.